Muito bem, gente. Na aula de hoje eu vou fazer a correção dos exercícios da aula passada, tá? Os exercícios sobre formas de eletrização. E vocês vão resolver mais uma listinha de exercício para poder fixar bem esse conteúdo, porque ele é muito importante, tá? E na próxima semana a gente inicia com força elétrica, que é outro conteúdo também muito importante. Então vamos lá, vamos fazer essa correção, né? A prof colocou aqui os exercícios que eram para vocês fazerem e a prof vai corrigir. Então esse aqui é o da página 28, se eu não me engano. Esse aqui é a página 28, tá? Então para vocês se encontrarem, página 28, o exercício 3. Então vamos lá. Considere um eletroscópio de folhas descarregado. São realizadas as seguintes operações. Letra A. Aproxima-se da esfera do eletroscópio um corpo positivamente eletrizado. Liga-se o eletroscópio à Terra. Desfaz-se a ligação com a Terra e em seguida afasta-se o corpo eletrizado. Então o que ele está fazendo? A gente tem inicialmente um eletroscópio que estava neutro, ele estava descarregado. Daí aproximou-se desse eletroscópio um corpo que está carregado positivamente, certo? Daí o exercício ele fala para a gente indicar em cada operação, indique o que acontece em cada operação e determine o sinal da carga do eletroscópio após essas operações. Então, muito bem, é isso que a prof vai fazer. Eu vou descrever tudo o que vai acontecer agora. Então, quando eu aproximo esse corpo de cargas positivas do eletroscópio, o que vai acontecer? Positivo vai atrair cargas negativas, porque os opostos se atraem. Então, o positivo vai atrair o negativo. Então, esse eletroscópio, por mais que ele está neutro, ele tem cargas positivas e cargas negativas, porém na mesma quantidade, né? O neutro não significa ausência de cargas, significa que ele tem cargas, mas na mesma quantidade, tanto positivas quanto negativas. Daí uma anula a outra, fica tudo neutro. Então, as cargas positivas desse corpo aqui, desse corpo que está eletrizado, vai atrair as cargas negativas do eletroscópio aqui para cima. Enquanto que as positivas vão ser repelidas lá para baixo. Então, as positivas vão se concentrar aqui nas folhas, certo? Como essas folhas estão próximas, positivo com positivo vai se repelir e as folhinhas vão se abrir, certo? Daí a gente faz uma ligação com a Terra. Então eu faço uma ligação aqui, pego um fio condutor, ligo ele na Terra e ligo ele no eletroscópio. Então vamos lembrar, eu tenho um monte de carga negativa aqui, né, concentrada lá em cima, que estão sendo atraídas por esse corpo, e um monte de carga positiva aqui embaixo. Porém, quando eu faço essa ligação, as cargas negativas que estão aqui na Terra vêm para o eletroscópio para fazer par com essas cargas positivas que estão aqui sozinhas. Então, aqui vai haver uma anulação das cargas. Aqui nessa parte do eletroscópio vai ficar neutro, mas eu tenho mais um monte de carga negativa lá em cima ainda. Daí eu afasto esse corpo, então ele sai e eu desligo esse contato aqui também. O que vai acontecer agora com o eletroscópio? Vai ficar um monte de carga negativa que estava aqui, certo? Essas que se acumularam, mais as cargas negativas que vieram por meio do fio terra. Então, o eletroscópio, no final das contas, ficou com carga negativa sobrando. Então, no final, ele ficou eletrizado negativamente. E se ele está eletrizado, as folhinhas acabam se abrindo, porque uma folhinha repele a outra. Então, no final, o eletroscópio acaba eletrizado negativamente, certo? E é esse processo que você vai descrever na sua resposta, tá? Aí, você usa as suas palavras para descrever esse processo que a prof explicou. Próximo exercício, esse aqui é a página 38. O exercício fala assim: 3 pequenas esferas metálicas e idênticas, A, B e C, estão suspensas por fios isolantes de 3 suportes.
Para testar se elas estão carregadas, realizam-se 3 experimentos durante os quais se verificam como elas interagem eletricamente duas a duas. Então, o primeiro experimento eu vou aproximar a esfera A com a esfera C e eu vou ver que elas vão se atrair. Então, elas estavam aqui, quando eu aproximei, elas se atraíram, certo? Para elas se atraírem, o que tem que acontecer aqui? Elas têm que ter sinais opostos, certo? Muito bem. Então, vamos fazer um chute aqui. Vou fazer um chute. Eu vou dizer que A é positiva e que C é negativa. Fiz um chute, tá? Depois, eu aproximei a esfera B com a esfera C, certo? E houve atração de novo. Então, se eu disse que C está negativo, ó, C está negativo, o B tem que estar positivo, para haver atração aqui, certo? E por último, eu aproximei A e B, e também houve atração. Então, eu disse que A é positivo e B é positivo. Mas aqui há uma inconsistência, não é verdade? Porque positivo com positivo a gente sabe que não se atrai, vai se repelir. Então, uma dessas cargas, deixa eu por favor apagar aqui. Então, uma dessas cargas pode ter um sinal que eu errei, ou então ela pode estar neutra, certo? Então, ela pode estar neutra, a carga A, por exemplo, ela pode ser, vou colocar aqui o B positivo, ela pode ser neutra, porque o neutro também é atraído, certo? Ou então eu errei o sinal dela, mas eu vou dizer que ela estava neutra, certo? Então aqui, ao invés dela ser positiva, eu vou dizer que ela era neutra. Agora vamos ler as alternativas. Diz assim, formulam-se 3 hipóteses. As 3 esferas estão carregadas. Não, a gente já viu que uma delas tem que estar neutra, senão não vai dar certo. Apenas 2 esferas estão carregadas com cargas de mesmo sinal. Então, aqui o que a gente chegou? Ó, que B e C tinham cargas de sinal trocado, né? Então, não é. Apenas 2 esferas estão carregadas, mas com cargas de sinais contrários. Opa, aí sim, tudo bem. Então, eu tenho uma esfera neutra, uma esfera carregada positivamente e uma esfera carregada negativamente. Então, a letra C está correta, certo? Então, analisando os resultados dos 3 experimentos, indique a hipótese correta e justifique sua resposta. Então, por que eu tenho que justificar a resposta? Porque a esfera A é atraída em qualquer situação. Então, ela pode estar neutra, podendo estar neutra. Beleza, gente? Então, essa é a resposta do exercício 14 da página 38. Vamos fazer o outro. Aqui é página 39. Então, nós temos lá, atritando vidro com lã, o vidro se eletriza com carga positiva e a lã com carga negativa. Então, vamos lá. Vidro com lã. O vidro se eletriza com carga positiva e a lã com carga negativa. Atritando algodão com enxofre, então vamos lá. Algodão com enxofre. O algodão adquire carga positiva e o enxofre carga negativa. Porém, se o algodão for atritado com a lã, o algodão que vai adquirir carga negativa. Então, o algodão, gente, ele teria que vir abaixo aqui da lã, não é? Então, a nossa ordem ficaria vidro, lã, algodão,
Continuando. Porém, se o algodão for atritado com a lã, o algodão adquire carga negativa e a lã positiva. Quando atritado com o algodão e quando atritado com o enxofre, o vidro vai ficar como? Então, o enxofre continua vindo aqui embaixo, por último na tabela. Então, eu montei uma série triboelétrica aqui, ó. Vidro, lã, algodão e enxofre. Então, agora eu pego o vidro e atrito ele com o algodão. Como que ele vai ficar? Carga positiva, porque ele veio primeiro. E depois, quando ele é atritado com o enxofre, novamente carga positiva, porque ele continuou antes do enxofre na tabela. Então, a resposta aqui é carga positiva e positiva. A 2. Considere dois corpos sólidos envolvidos em processos de eletrização. Um dos fatores que pode ser observado tanto na eletrização por contato quanto na indução é o fato de que em ambas torna-se necessário manter um contato direto entre os corpos. Não, porque na indução eu consigo eletrizar um corpo sem encostar eles, né? Na indução eu só aproximo e eu já consigo causar uma eletrização ali. Deve-se ter um dos corpos ligados temporariamente a um aterramento. Não, isso é só para indução, não é? Eu induzo as cargas elétricas irem para um lado, daí por meio de um aterramento eu acrescento mais um pouco de cargas no corpo, daí eu desligo o aterramento, afasto o indutor e daí o corpo vai ficar eletrizado. Então, o aterramento é só para eletrização por indução. Ao fim do processo de eletrização, os corpos adquirem cargas elétricas de sinais opostos. Não é, né? Tanto no contato quanto na indução, eles vão adquirir cargas com o mesmo sinal. Então, por exemplo, se eu tenho duas esferas, uma neutra e uma negativa, daí eu encosto uma na outra, no final as duas vão ficar negativas. A mesma coisa vale para a indução. Se eu aproximo um corpo que está negativado num corpo neutro, e daí eu acrescento mais elétrons aqui, no final ele vai ficar negativado também. Então, elas não adquirem cargas de sinais opostos. Letra D. Um dos corpos deve, inicialmente, estar carregado eletricamente. Então, para mim realizar uma eletrização por contato, eu preciso ter um corpo eletrizado, né? Porque se eu encostar dois corpos neutros um no outro, não vai acontecer nada. Dois corpos neutros, um em contato com o outro, não acontece nada. Então, eu preciso ter um corpo eletrizado para conseguir provocar a eletrização. Na indução, a mesma coisa. Eu preciso ter um corpo eletrizado para provocar a indução, certo? Então, a resposta correta aqui é letra D, certo? Daí a letra E fala assim, que para ocorrer os corpos devem ser bons condutores elétricos. Não necessariamente, a gente pode usar materiais que não são bons condutores para causar eletrização, certo? Não necessariamente precisam ser condutores de eletricidade. Como, por exemplo, o plástico. O plástico ele não é bom condutor, mas ele se eletriza muito fácil. Exercício 3. Ao se esfregar um canudinho de refrigerante com um pedaço de lã e aproximá-lo de uma parede, ele poderá ficar grudado na parede. Isso se justifica por quê? Prótons passam da lã para o canudinho. Gente, isso aqui não vou nem terminar de ler. Ó, é prótons passando. A gente viu nos vídeos passados que um corpo nunca vai perder próton. O que se transfere de um para o outro na hora da eletrização? São os elétrons. Porque os prótons, eles estão lá dentro do núcleo e de lá eles não conseguem sair. Então, a letra A está errada. Então, deixa eu terminar de ler o enunciado aqui de novo. Então, é a lã com um canudinho. Então, certo, a lã, um paninho, que a gente atrita um canudinho. Beleza. Ocorre uma transferência de elétrons da lã para o canudinho. E ao colocá-lo em contato com a parede, ocorre a descarga desse excesso de elétrons, ficando o canudinho preso até que a descarga termine. É uma boa opção essa, vamos deixar ela aí para ver. Vamos ler as outras. Ocorre indução de cargas elétricas na parede.
que passam para o canudinho. Devido à atração entre essas cargas, surge uma força elétrica que aumenta a força normal e equilibra o peso do canudinho. Ó, pode ser, né? Pode haver uma indução de cargas aí. Com o atrito, o canudinho se eletriza pela retirada de alguns de seus prótons. Vixe, não, a gente não retira próton. O canudinho fica eletrizado e, por ser um mau condutor, ele não perde esse excesso de carga para a parede, ficando assim preso a ela por forças elétricas entre as cargas do canudinho e as induzidas na parede. Então, certa letra E, gente. O canudinho, ele é um mau condutor. Então, quando a gente aproxima ele, ele está eletrizado, né? Quando a gente aproxima ele da parede, ele vai atrair as cargas da parede, né? Vai haver uma atração aí, elas vão se juntar. Porém, ele fica grudado, por quê? Porque as cargas que estão nele não conseguem sair, porque ele é um mau condutor. Então, aqui, resposta letra E. E por fim, duas esferas metálicas idênticas, uma carregada com carga elétrica negativa e outra eletricamente descarregada, então está neutra, então tem uma negativa e uma neutra. Estão montadas sobre suportes isolantes. Na situação inicial mostrada na figura 1, as esferas estão separadas uma da outra. Então aqui tem a primeira situação, né? Estão separadas uma da outra. Em seguida, as esferas são colocadas em contato, como se vê na figura 2. E depois, na figura 3, elas são separadas uma da outra. Considerando toda essa situação, o que a gente pode afirmar? Ó, considerando-se as situações representadas nas figuras 1 e 3, é correto afirmar que em 1, as esferas se atraem e em 3, elas se repelem. Então, aqui, ó, eu vou ter uma eletrizada negativamente e uma neutra. Quando eu encostar uma na outra, essa carga negativa vai se dividir, vai ficar um pouco para cada uma. Então, as duas vão ficar negativas. Daí, na situação, na letra A, fala assim: em 1, as esferas se atraem. Ok, vão se atrair aqui porque o eletrizado consegue atrair o neutro. E em 3, elas vão se repelir. Sim, porque agora elas têm sinais iguais e os iguais se repelem. Então, aqui, correto, letra A. Beleza, gente? Então, essa é a correção dos exercícios. Agora tem mais uma listinha extra sobre processos de eletrização e carga elétrica disponível na sala de aula virtual. Vocês acessem essa lista, resolvam e se tiver alguma dúvida, vocês entrem em contato com a professora. Tá bom, gente? Um abraço, bons estudos!